Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight. É um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 8 anos e nessa trajetória profissional a gente já atendeu mais de 6.300 pessoas. E hoje fazemos análises retrospectivas dessas fichas de avaliação dos pacientes para entender o paciente que não teve resultado no tratamento e o paciente que teve resultado no tratamento. O paciente que teve resultado, ele tem características específicas que hoje, atualmente, a gente consegue identificar no processo de avaliação e já falar para ele, olha, seu tratamento vai durar 1 mês, vai durar 2 meses, vai durar 3 meses, você precisa vir uma vez a cada 15 dias, uma vez na semana, 2 vezes na semana, para conseguir dar um prognóstico, para ensinar como esse paciente vai melhorar. Hoje a gente vai falar especificamente sobre dor no joelho, que é a terceira maior demanda que me procura aqui no consultório. A primeira é dor lombar, a segunda é dor cervical, a terceira é dor no joelho, a quarta é dor no ombro, a quinta é dor no quadril, a sexta fica variando entre punho, tornozelo e articulação temporomandibular. Depois vem dor de cabeça, né? E a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não sabem que a fisioterapia consegue abordar esses temas. Então, falando especificamente sobre dor no joelho, a gente tem que desmistificar a questão do exame de imagem. Sempre, em todas as dores musculoesqueléticas, precisamos desmistificar a questão do exame de imagem. Por que desmistificar? Porque quando o paciente tem dor no joelho, a depender da idade dele, por exemplo, se for uma mulher de 15 anos ou uma mulher de 60 anos, essa variação de faixa etária de 15 a 60 já encontra condromalácia patelar, alterações degenerativas na cápsula articular, alterações nos ligamentos colaterais internos e colaterais externos. Então, toda essa miscelânea de alterações que vem no exame de imagem do joelho de mulheres, principalmente, já é natural da idade e injustificável do ponto de vista de dor. E aí, quais são os tratamentos mais predominantemente realizados nesse paciente que tem dor no joelho? Primeiro, ela vai no ortopedista que faz o exame de imagem, detecta um diagnóstico médico. Nesse diagnóstico médico, ela toma um anti-inflamatório, um analgésico, pede-se repouso, retira esse paciente do crossfit, retira esse paciente da musculação, da corrida, para fazer o tratamento. E o problema, qual que é o problema nisso? Porque às vezes o médico vai lá e aplica ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas. Às vezes o médico vai lá e aplica infiltração de corticoide. E todas essas infiltrações, quando comparadas a injeções de água com sal, não tem diferença. Isso mesmo, não tem diferença você aplicar dentro da articulação uma injeção de água com sal versus uma injeção com essas medicações. O efeito delas é placebo, mas cai ou melhora da dor. Você melhora da dor de fato pelos fatores contextuais. Você está sendo tratado, está diante de um profissional que, segundo a sua ótica, tem autoridade, sabe o que está fazendo. Você está recebendo uma medicação para uma inflamação porque você acredita que está inflamado, logo você tem a expectativa do tratamento desinflamar o seu joelho e você tem a experiência de melhora da dor, que geralmente é de 30% a 50% por 72 horas. A depender da infiltração, você pode ficar sem dor por 2 a 3 meses, só que isso mascara o sintoma do paciente com dor no joelho. Mascara no sentido de o paciente começa a fazer as atividades diárias, volta na verdade a fazer as atividades diárias, e no que ele volta a fazer as atividades diárias, o que acontece? Ele agrava a lesão musculoesquelética, ele agrava a estrutura afetada e não sente, porque a medicação está bloqueando o sinal no cérebro. A condução, a neurotransmissão está sendo bloqueada no cérebro. Você percebe isso? E por esse bloqueio impedir a transmissão sináptica, a transmissão nervosa, o paciente não sente a dor. Ele está com a lesão no joelho, mas ele foi medicado e por estar sem dor,
ele começa a fazer as atividades naturais, como subir e descer a escada, sentar no vaso sanitário, agachar, sentar, levantar. As atividades do dia a dia de corrida, por exemplo, de musculação, sem sentir dor porque está bloqueado pelo medicamento. Quando o efeito do medicamento passa, a condição está mais severa. Então, quais são os casos que você precisa de fato ir num médico porque você desenvolveu dor no joelho? Você caiu, sofreu um trauma, você teve uma queda, um acidente automobilístico, por exemplo, um acidente qualquer que levou uma pancada, que sofreu um entorse. Isso é considerado um trauma. No trauma, você precisa ir direto no ortopedista, nem vem para fisioterapia, porque a fisioterapia, na hora do trauma, não vai te ajudar. Os fisioterapeutas vão te dizer que vão deitar você na maca, vão fazer liberação miofascial, vão fazer dry needling, vão fazer ventosa, vão fazer eletroterapia, tem ultrassom, gelo, laser, porque estão desinflamando o seu processo de trauma. Pessoal, isso não acontece. Quando você busca na PubMed, Lila, Sinail, Bireme, BV Salud, Pedro, Physiotherapy Evidence Database, quando você busca New England Journal of Medicine, American Physical Therapy Association, quando você busca British Journal of Sports Medicine, as principais revistas científicas do mundo comparam procedimentos de eletroanalgesia ligados versus desligados com efeitos iguais, procedimentos intervencionistas de bloqueios e até mesmo de cirurgias com efeitos iguais. Mas, Caio, como é que você vai controlar um procedimento cirúrgico para comparar com quem fez a cirurgia? É muito simples, é só você buscar aí no Google mesmo, sham surgery, que seria cirurgia falsa. Ou então você busca o livro Surgery, The Ultimate Placebo. O que é que esse livro faz uma coletânea? Dos estudos científicos que pegam pacientes com dor no joelho, dividem em dois grupos. O primeiro grupo faz todo o checklist anestesiológico, cardiológico, exames laboratoriais, faz todo o ritual pré-cirúrgico, vai para a cirurgia, sedam com anestesia, fazem a incisão no local que iriam operar e não operam. Fecham a incisão e acompanham esses pacientes por 6 e 12 semanas e 6 meses, né? Que eu perdi no cálculo aí, né? 24 semanas? 24 semanas. 6, 12 e 24 semanas. E o resultado tem follow-up até de 1 ano. E comparam com o grupo que fez os procedimentos pré-anestésicos, fez os procedimentos pré-cirúrgicos, exames laboratoriais, foi para o centro cirúrgico, passou pela anestesia, fizeram a incisão no joelho e fizeram artroscopia. Fizeram reparo do tecido que julgavam lesionado pelo exame de imagem e comparou esses dois grupos. Ao final de 1 ano, o resultado foi igual em quem operou e em quem não operou. Qual que é a diferença? O grupo que não operou não sabe que não operou, porque eles estavam sedados. Você entende? Então, olha que louco. O ritual cirúrgico, acreditar que está sendo tratado, melhora o paciente que fez, melhora igual o paciente que fez e o paciente que não fez a cirurgia. Então, aparelho ligado e desligado, melhora igual. Quando você pega os artigos que analisam o tecido, por exemplo, você tá com dor no joelho, você sofreu um trauma, não foi para o ortopedista, foi para o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta foi lá e ligou o laser em você. E aí começou a te explicar, olha, o laser é cicatrizante, anti-inflamatório, fotobiomodulador, diminui dor, tem um efeito sistêmico, melhora a sua imunidade. Gente, quando uma coisa for boa para quando um procedimento for bom para várias coisas, suspeite do procedimento. Quando você busca fotobiomodulação em revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados para pacientes com dor lombar, para pacientes com dor cervical, para pacientes com dor no joelho, para pacientes com dor no quadril, para pacientes com lesão ligamentar no tornozelo, para pacientes com síndrome do impacto, para pacientes com disfunção temporomandibular, o efeito é igual a fazer o aparelho ligado e desligado. E como que controla? Você liga todo o aparelho e finge que aperta o botão, você aperta o botão, mas o aparelho está desligado, e aplica no paciente. O paciente está com óculos de proteção, né?
porque existe a possibilidade de lesão oftálmica se o paciente for exposto à luz do laser. E aí você compara com o paciente que fez o aparelho desligado. E além de não ter benefícios enquanto conduta isolada do laser, do ultrassom, do TENS, do micro-ondas, do ondas curtas, quando adicionados a outros tratamentos, por exemplo, o paciente fez fisioterapia mais laser, o cara fez fisioterapia mais ultrassom, não adiciona benefícios ao grupo controle que fez só fisioterapia. Gente, o reparo do tecido é estimulado por carga unidirecional no sentido das fibras do tecido lesionado, contrações excêntricas sucessivas sustentadas e ou isométricas, contrações concêntricas de longa duração, controlando a cadência do movimento. Isso estimula colágeno, isso estimula elastina, isso estimula fibronectina, isso estimula a capacidade têncil viscoelástica do tecido. Então, pare de ficar fazendo tratamentos enganosos para dor no joelho, tratamentos que não vão te levar a lugar nenhum, tratamentos que vocês estão fazendo 60, 70 sessões, infiltrando, mascarando o sintoma, agravando o sintoma a longo prazo, para quando você chegar na fisioterapia, a gente te avaliar, testar e você está com perdas absurdas de movimento, tanto de dobrar quanto por esticar o joelho, com carga e sem carga, isso é, sentado, deitado, de pé, você tem a mesma limitação, daqui a pouco você não responde mais ao movimento e aí de fato você tem que fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma substituição total da articulação do joelho, que é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, porque quando você faz um procedimento cirúrgico, a chance de você fazer um segundo é muito maior, porque a cirurgia visa corrigir a estrutura, só que dor não é só por causa da estrutura do joelho. O cara chega para você e fala, você está com dor no joelho por causa de condromalácia patelar. Toda vez que você usa o seu joelho, você vai desgastando. E aí o cara te explica com um modelo de fatia de queijo. Olha, você correu, sofreu impacto, aí corta uma fatia de queijo na sua frente. Ah, você fez musculação, fez agachamento, corta uma fatia de queijo na sua frente. O que é que o paciente entende? O paciente entende aquilo como absurdamente aversivo. E se é aversivo, ele para de fazer, ou ele evita fazer, ou ele começa a criar uma disfunção de descarga. Ele para de descarregar peso nas fases específicas da marcha. Como, por exemplo, o paciente chegou com dor no joelho, depois de uma explicação dessa de um médico ortopedista, passou por um fisioterapeuta que trabalha com pilates, que reforçou a crença que o médico colocou nele, chegou para mim com um bocado de medo, a gente não conseguia dobrar o joelho total, porque ele já fechava o olho, travava o rosto, e aí eu perguntava, vem cá, você está sentindo a experiência de dor? Ou você está com medo que a dor apareça? O paciente vai lá e fala, não, é medo da dor aparecer. Então, olha, você está condicionando dois comportamentos. O primeiro comportamento é dobrar o joelho, o segundo comportamento é franzir a testa, fechar a cara para tentar se proteger de dor. O que faz seu joelho doer? Ah, Caio, cruzar a perna. Então, cruza a perna aí. Ah, você quer que meu joelho doa? Isso, eu quero que seu joelho doa para você ter uma referência, porque quando eu te testar, eu vou comparar a sua referência. E aí eu falo para ele, vai, cruza a perna. Ele cruza a perna, eu tá sentindo a dor? Tô sentindo a dor. Agora franze a testa, fecha a cara, morde, faz oclusão forçada, morder, entre aspas, morder os dentes, né? Que isso aí te ajudou a sentir menos dor? Ele não. Pois é, só que o seu cérebro está entendendo que esse comportamento está associado à dor. Então, toda vez que você franzir a testa e fechar o rosto, o que é que vai acontecer? Seu cérebro vai abrir a mesma gavetinha de experiência de dor, porque o cérebro não armazena a sua dor. O cérebro armazena a dor e tudo que está acontecendo ao redor. Isso é, se seu amigo, se seu marido, se sua esposa não gosta que você brinque com ela com susto, você vai lá e dá um susto nela e ela sente dor, o cérebro não gravou só a dor, gravou o susto. Então toda vez que ela tomar um susto, ela vai sentir a dor de novo. É uma experiência condicionada, é um aprendizado associativo, a mesma coisa com o joelho. Então depois que a gente começou a identificar que ele estava com dificuldade de dobrar, mas que não era a experiência de dor que ele estava sentindo, era o medo da dor aparecer, a gente começou a pedir para ele andar da forma que ele mais acha confortável. Ele ficou dando voltas aqui na maca, indo até a porta do consultório e voltando, e a gente filmou.
Quando a gente filmou, que mostrou para ele a forma como ele estava andando, o que é que estava acontecendo? Ele fazia o choque de calcanhar, ele fazia a resposta à carga, ele fazia o apoio médio, mas no lado da perna que o joelho doía, ele tirava o calcanhar de forma precoce para sair da fase de apoio médio o mais rápido possível. Porque na fase de apoio médio eu tenho alguma carga no joelho e ele disse que sentia dor quando colocava essa carga no joelho. Então, beleza, o que é que a gente fez? A gente virou a maca, colocou a maca na parede, jogou o pé dele na parede, na fase de apoio médio da marcha e começou a trabalhar no ombro e no braço dele, fazendo transmissão de forças. Nessas transmissões de força, eu colocava resistência contra o movimento e ele me empurrava. E o comando era, vai, me joga na China do tanto que você está me empurrando. E ele começava a botar força no braço, e quando ele botava a força no braço deitado de lado, ele transmitia a força lá para a perna. E aí, o que é que eu estava fazendo com ele? Eu estava fazendo o seguinte, eu estava fazendo uma dupla tarefa. Eu estava descarregando peso na fase de apoio médio, sem a carga de gravidade, para o cérebro dele entender que toda vez que ele descarregar peso na fase de resposta à carga, o que é que tem que acontecer? Ele tem que contrair quadríceps, ele tem que contrair glúteo, ele tem que estabilizar a lombar para ele fazer o movimento de forma plena, de forma harmônica e com o mínimo de dor possível. Só que o foco dele estava na tarefa que era me empurrar e me jogar na China. Me jogar na China no sentido de fazer tanta força com o tronco e com o braço de uma forma que ele desfocasse do joelho. Então, quando a gente coloca uma atividade de dupla tarefa, com transmissão de força, com técnicas de radiação, com combinações de isotônicas, com reversões de estabilização, com manter relaxar, com contrair relaxar, o que é que acontece? O paciente foca na tarefa e o cérebro não consegue dar atenção às duas coisas simultaneamente. Não é que não consiga, isso é treinável, ele consegue, só que é mais difícil, é mais trabalhoso. É como se o paciente esquecesse da área do joelho que está doendo, tá? E aí o que acontece? Deixa eu mudar aqui, porque está começando a escurecer, né? E aí o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, quando a gente faz essa dupla tarefa que o paciente começa a esquecer do processo lá no joelho, o que vai acontecer? A gente vai retestar toda a referência do paciente. E quando a gente retestar a referência do paciente, ele vai me dizer se é a experiência de dor ou se é o medo da dor acontecer. Então eu falei para o meu paciente, olha, começa a andar aí, começa a dar a volta na maca, vai lá na porta do consultório e volta, anda o mais rápido possível. O que está acontecendo? Cara, eu não estou sentindo dor. Aí eu falei, beleza, agora vamos filmar para ver se teve alguma mudança. E aí a gente filmou ele andando e depois comparou o vídeo inicial com o vídeo depois da técnica de transmissão de forças. E aí ele percebeu que ele colocava o choque do calcanhar. Quando ele colocava o choque do calcanhar, ele ia para a fase de resposta à carga, depois ele ia para a fase de apoio médio e ele parou de retirar o calcanhar do solo precocemente. Ou seja, a tolerância à descarga de peso começou a mudar. Caio, o que é que você fez? Uma readequação da marcha? Não, de jeito nenhum. Nem adianta querer comprar análise 2D, análise 3D, vai com Systems, pagar 60, 100 mil reais em análise cinemática com computadorizada para dizer que vai readequar o padrão da marcha do paciente, porque não vai. O paciente aprendeu a andar quando ele começou a engatear. Não ache que você vai pegar um padrão de marcha de um paciente que tem 36 anos e vai fazer um tratamento de 2 anos e o cara vai mudar a forma que anda. Isso não acontece. Isso é balela de biomecânico que quer te vender curso, tá? Então, pensa bem, vai para a PubMed, aprende inglês o mínimo possível para traduzir artigo, para não virar refém de guru. Eu não fiz readequação de marcha nenhuma. Eu só ensinei o cérebro dele a entender quando ele precisa descarregar peso e quando ele precisa tirar o peso. Depois, o que a gente fez com ele? A gente fez uma técnica de musculação, um movimento de musculação chamado agachamento búlgaro. No agachamento búlgaro, basicamente, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. No agachamento búlgaro, basicamente, o que vai acontecer? O pé do paciente vai estar na maca e o outro pé vai estar no chão.
Eu coloco as cadeiras aqui e aí peço para ele descer o máximo possível. Quando o paciente desce, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser forçado automaticamente a descarregar peso no membro inferior que ele está protegendo de forma inconsciente, de forma involuntária. Em qual fase da marcha? Na fase de resposta, na fase de apoio médio, que era a fase que ele estava retirando o calcanhar do solo de forma precoce. E assim a gente conseguiu diminuir a dor dele por causa de uma disfunção de descarga. E aí você me pergunta, Caio, esse paciente tem preferência direcional? Não. Ele não tem preferência direcional. Ele foi testado mecanicamente. Por quê? Porque todo paciente que chega aqui, eu testo para ver se tem preferência direcional. Caio, qual classificação esse paciente caiu? Esse paciente caiu num quadro inconclusivo. Ele tinha um padrão irreconhecível de resposta do sintoma. E esse padrão irreconhecível de resposta do sintoma não vai melhorar com preferência direcional. Dentro de uma classificação mecânica, ele vai melhorar com 1 ano, com 2 anos, em exercício de contingência. Só que o que é que a gente fez? A gente saiu do sistema mecânico e começou a entrar no sistema cognitivo, porque não é todo paciente que vai responder mecanicamente. Assim como não é todo paciente que vai responder cognitivamente. Vão ter pacientes que vão precisar de psicólogo, vão ter pacientes que vão precisar de médico, vão ter pacientes que vão precisar de um educador físico para fazer exercício, e exercício a qualquer nível, não tem regra, é super negociável, a depender da classificação, para ele melhorar da dor. Quando a gente entra nessas classificações mecânicas que são inconclusivas, ou síndromes radiculares, ou artropatias inflamatórias, ou articulações estruturalmente comprometidas, ou síndromes dolorosas crônicas, a gente tem que sair da linha de raciocínio mecânico. A gente tem que fazer o paciente passar por um processo de educação em dor. A gente tem que trabalhar com terapia cognitiva, exposição gradativa, sim, exercício em contingência, mas com qualquer coisa que modifique a resposta do sintoma do paciente imediatamente. Porque se você não for capaz de mudar a resposta do sintoma do paciente imediatamente, o paciente não vai ver, não vai ter o brilho nos olhos. O paciente não vai ver a luz no fim do túnel e ele não vai acreditar no seu prognóstico de tratamento. Você tem que fazer ele mudar. Ele tem que entrar por essa porta e ele tem que sair melhor. Ele não pode sair igual. Você não pode se dar o luxo de deixar ele sair igual. Muito menos deixar ele sair pior. Ele tem que sair melhor. E com essa exposição gradativa, o que é que acontece? O paciente, é como se o paciente resgatasse a confiança que ele não tinha nos profissionais que ele passou antes de você. Entende? Então, quando ele resgata a confiança, que ele vê a luz no fim do túnel, que acontece um processo cognitivo chamado de violação da expectativa do paciente, porque houve uma mudança do sintoma imediatamente após a sua intervenção, o paciente adere ao programa de tratamento. E quando ele adere ao programa de tratamento, você tem muito mais chance de ser efetivo no tratamento da dor. Você tem muito mais chance de ser resolutivo no tratamento da dor. Entende? Então, é esse o caminho que a gente faz quando o paciente tem uma dor no joelho sem relato de trauma. Porque se ele tiver relato de trauma, a gente tem que mandar direto pro ortopedista. Grande Serjão, California Coffee presente aí, viu? Gostei, viu, meu irmão? Parabéns pela loja aí, tá sucesso. Grande Aldir. Pessoal, acho que eu falei, foi rapidinho hoje mesmo, eu falei tudo que tinha 25 minutos. Se vocês tiverem perguntas, vou ver se chegou alguma pergunta aqui na caixinha pra gente ir respondendo, tá bom? Deixa eu ver quem tá aí. Grande Gabriel. Deixa eu ver. Ó, esse paciente tinha histórico de trauma? Fisioposture. Já respondi, né? Ele não tinha relato de trauma. Quando eu escancaro assim de uma forma brutal. Eu escancaro de uma forma brutal essa informação aqui na rede social. Como assim? Eu falo praticamente todos os dias, olha,
Você sabe quando você tem que ir no ortopedista e no físio? Não! No ortopedista é se você tiver trauma, queda ou acidente. No físio é se você não tiver trauma, queda ou acidente. Então, se a dor surgiu sem trauma, físio. Se a dor surgiu com trauma, ortopedista primeiro. Não quer dizer que você não vai precisar do outro. O cara pode ter chegado sem relato de trauma com a dor aqui, que eu identifiquei que não há resposta mecânica, dificuldade e barreira de recuperação para a resposta cognitiva funcional, processo de educação em dor não tem aderência porque, sei lá, o paciente não gostou das minhas rugas, das minhas linhas de expressão, não lidou muito bem com a forma como eu me comunico. Acontece, tem paciente que não encaixa com você. Ou eu me passei em alguma comunicação e o paciente não gostou do que eu falei, o paciente vai lá e vai para o ortopedista. Assim como no ortopedista, o paciente pode ter também refusa, mesmo com relato de trauma, faz a imobilização, coloca o gesso, faz a cirurgia e depois vai para a fisioterapia. Um não impede o outro. Ortopedia e fisioterapia trabalham interconectados. É só para esclarecer o primeiro contato profissional. Teve trauma? Ortopedista. Não teve trauma? Fisioterapeuta. Por quê? As chances de você gastar menos são muito maiores. Porque na maioria das vezes com trauma, você vai só no ortopedista, toma medicação, faz imobilização, seu corpo se recupera sozinho. Na maioria das vezes sem trauma, você vai no fisioterapeuta, faz um programa de movimentos específicos e seu corpo se recupera sozinho sem precisar do outro, tá? É só um custo-efetividade para saber se você precisa ou não. Chegou pergunta aqui, viu? Vamos lá, vamos responder. Se tiver pergunta, manda aqui na caixinha de interrogação aqui embaixo. Cadê? Vamos lá. Condroflex melhora a condromalácia? Não. Condromalácia não melhora. Condromalácia é uma alteração degenerativa da cartilagem retropatelar. Cartilagem é avascular. Não chega a nutrição sanguínea para promover a recuperação do tecido. Você vai fazer todas as propostas medicamentosas que tem e não vai melhorar a condromalácia. Isso quer dizer que você não vai melhorar a dor? Claro que não. Sabe por quê? Condromalácia e dor tem pouquíssima relação. 99% das mulheres que fazem o exame de imagem no joelho acham condromalácia. Só que nem todas essas mulheres têm dor. Condromalácia não é justificativa de dor, a não ser que sua degeneração seja avançada, grau 4 e você seja uma idosa. Aí talvez a condromalácia tenha relação com dor. Ainda assim, acabei de dar alta para um paciente de 75 anos com dor no joelho, que ia fazer uma artroplastia total de joelho e a única coisa que ela tinha de fato, do ponto de vista músculo-esquelético, era uma dificuldade de esticar o joelho total. Caio, o que você fez com o paciente? Olha que ridículo, tá? A paciente ia para uma cirurgia, olha que ridículo. Ó, duas cadeiras aqui, calcanhar aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Paciente, estica o joelho. Paciente, pressiona o joelho. Volta. Estica, volta. Estica, volta. Não faça isso em casa, tá? Porque pode ser que isso aí seja um agravante para o seu quadro. O quadro dela foi um fator aliviador. E ela melhorou com esse procedimento. Caio, foi uma sessão só? Não. Foram 2 meses de tratamento. Esse foi o procedimento inicial que destravou o joelho dela. Depois a gente foi para a fase de controle de movimento, de otimização funcional, recuperação da função e alta. Então o tratamento durou 2 meses, mas basicamente o que mais melhorou ela foi esse movimento específico. Então cada caso é um caso. Pare de procurar tratar o que você tem, ou seja, condromalácia, hernia de disco, síndrome do impacto. Seu diagnóstico não importa, tá? Não importa seu diagnóstico, sua idade, nem seu tempo de lesão. O que importa é o que você sente. O que é que você sente? Dor no joelho, a gente vai tratar a dor no joelho. No final do seu tratamento, se você tiver com a dor controlada, sair de uma dor constante para intermitente, sair de uma dor intermitente para uma dor menos frequente, ou parar de ter dor. Por que eu falo isso? Porque nem todo paciente zera. 45% dos pacientes não zeram a dor, melhoram 50%, 70%, 80%, mas não zeram a dor. E quase metade zeram. Então a gente não pode prometer que você vai zerar. A gente pode prometer que você vai ter o que fazer para controlar e não atrapalhar suas atividades funcionais. E quando você estiver nessa fase, que estiver de alta do tratamento, você vai lá e repete a ressonância para ver se a condromalácia melhorou. Não melhorou, a condromalácia vai estar lá, vai estar mais desgastada, e aí você vai entender, olha, Caio, realmente
Agora a condromalácia está pior do que antes. Era para eu estar sentindo mais dor, né? E eu estou bem melhor. Rapaz, como é que pode isso? Porque não é uma relação diretamente proporcional. Tamanho da lesão e intensidade da dor. Às vezes eu tenho o tamanho da lesão pequenininho e a dor do paciente está lá na casa do... Lá, já ia falar um palavrão aqui. Está lá na casa da zorra. E às vezes eu tenho às vezes eu tenho uma lesão gigante e o paciente está com a dor pequenininha. Então, não é uma relação diretamente proporcional, porque a dor não reflete o estado do tecido. A dor é multifatorial. Eu falo isso aqui todos os dias. Vocês pararem de fazer relações lineares. Está doendo porque a minha postura está errada. Está doendo porque eu tenho fraqueza muscular, tenho que fortalecer. Está doendo porque eu tenho fraqueza de core e de glúteo médio, tenho que fortalecer core e glúteo médio. Está doendo porque eu sou encurtado, tenho que fazer alongamento. Gente, isso aí não é tratamento para dor não, tá? Tratamento da dor é através de movimentos específicos, terapia cognitiva, alguns remédios específicos que às vezes nem ortopedista passa, quem passa é anestesiologista, alguns tipos de bloqueios, tá? E às vezes cirurgia, tá? Não é fortalecimento, alongamento, fortalecimento de core. A gente tem que entender que a pessoa que tem dor é um grupo especial. A pessoa que não tem dor é um grupo saudável. Você quer fazer tudo isso no grupo saudável, você vai fazer por 20, 30, 40 anos. Mas na pessoa que tem dor, não funciona. Infelizmente é assim. Eu queria que fosse fácil assim. Se fosse fácil assim, Ave Maria, eu tava milionário. Mas infelizmente não é fácil assim. Preciso fazer uma visita, doutor. Tenho dores constantes na coluna e várias crises de ciático. Precisa fazer uma visita mesmo, tá? Ninguém merece isso aí não. Nayara Farias, Isabel Muller, Fabiana Krause, Érica Amor. Palominha, já treinou hoje, Palominha? Cadê seu Palmeira? Vamos lá. Maravilha, vou marcar a consulta. Só clicar no link do perfil aí, tá? Se tiver pergunta, manda aqui na interrogação, vamos responder as outras, tá? Caio, como você faz para evitar a falta dos pacientes no tratamento? Vamos lá, a gente separa consulta de tratamento. Porque em uma consulta a gente até começa a tratar, mas nunca é suficiente. Então nosso discurso é bem incisivo. Veja, se você está curioso para conhecer o tratamento, está curioso para vir fazer uma consulta, não venha. Você precisa estar interessado, disposto e organizado financeiramente para fazer o tratamento, porque uma consulta não resolve nada. Esse é o discurso 1. Isso já afasta milhares de curiosos que viriam só para fazer uma consulta, beleza? E isso já faz com que interessados que iriam arriscar fazer uma consulta se organizem financeiramente para fazer o tratamento, tá? É aquela pessoa que entra em contato hoje na central, descobre os valores e fala, pô, agora eu não posso, mas vou me organizar daqui a 2 meses, 3, 6 meses, o cara vem e vai, só vem e faz. Só para você ter ideia, essa semana a gente recebeu uma vovozinha que estava olhando o nosso Instagram há 2 anos, mas tinha tanta atribulação na vida que não conseguia se organizar financeiramente e agora ela conseguiu e agora ela está fazendo tratamento. Então não desanime quando você estiver fazendo seu conteúdo e você vê que só tem uma curtida. Por exemplo, muito aluno meu fala, pô Caio, mas sua live só tem 6 pessoas. Gente, podia não ter ninguém aqui, eu ia estar falando sozinho, ia deixar salvo depois, ia mandar para o meu grupo do Telegram que tem quase 260 fisioterapeutas lá, ia mandar para minha lista de transmissão do WhatsApp que tem mais de 750 pacientes ativos e as pessoas iam começar a assistir quando tivessem tempo. Então não se abala com isso de quantidade de seguidor, porque quanto mais seguidor você tem, menor o engajamento. Não se abala com a quantidade de pessoas que estão te assistindo. Por exemplo, no início eu falei, porra, só tem uma pessoa, e essa uma pessoa ainda é minha mãe, ainda é minha namorada, ainda é, enfim, meu tio, tal, não tem ninguém me assistindo. O que é que eu fazia? Eu usava a câmera traseira, para eu não ver quem estava na live, eu só gravava um vídeo como se eu tivesse com a câmera fora da rede social gravando. Então, não desiste, porque o que eu estou fazendo aqui vai trazer um paciente daqui a 1 ano aqui para o consultório. E o nosso jogo é de longo prazo, tá? Não é de imediatismo. Então, esse discurso já faz o paciente não faltar.
O número 2 é que a gente cobra antes. A gente não trabalha tipo, vou marcar uma consulta para hoje 8 horas. A gente não fica aqui esperando o paciente até 8 horas, para o paciente ter o risco de faltar. A gente cobra antes, manda o link de pagamento no crédito, manda a chave do Pix, e se o paciente pagar, a gente estará aqui no horário. Então, tem paciente que não gosta disso. Claro, eu já perdi vários pacientes por isso, mas eu vou estar aqui. Quem não sabe se ele vem sou eu. Então, se ele está interessado no tratamento da dor, eu tenho uma reputação a seguir. Eu não vou pegar o dinheiro dele e vou desaparecer daqui do consultório. Não vou de jeito nenhum, sabe por quê? Porque a minha mensagem é para que esse paciente fale de mim para o vizinho, para a esposa, para os familiares, para que venham mais pessoas conhecer o nosso serviço. Então o paciente paga antes e a gente reserva horário, e aí isso fez com que a gente reduzisse 99% das faltas. Quando tem uma falta aqui, por exemplo, o paciente manda foto do carro que bateu, manda foto que está na emergência do hospital porque passou mal, porque levou a esposa. Enfim, é uma coisa muito rara de acontecer. Tanto é que quando a gente tem paciente que quer um horário que já está preenchido, bota na lista de espera, a gente fala assim, é muito difícil ter desmarcação. Então acho melhor você deixar marcado na próxima semana para não correr o risco de não ter vaga nessa e interromper seu tratamento. Então isso já faz com que o paciente não falte, tá? Quando o paciente faz o plano de tratamento, faz a consulta, a gente não vende de uma em uma. A gente vende o tratamento inteiro de vez. Caio, mas eu só posso pagar de uma em uma. Infelizmente, eu reconheço que o nosso tratamento não é para todo mundo. É para quem pode, né? As pessoas que não podem, a gente dá outras maneiras de serem atendidos. São atendidas durante os cursos gratuitamente, durante as sessões clínicas gratuitamente, são encaminhados para a clínica escola, onde são atendidos por alunos do último semestre, supervisionados por um professor que é fisioterapeuta. Então, falta de acesso ao atendimento não é, porque tem atendimento gratuito em todas as clínicas escolas de todas as faculdades. Então, agora, se você quer um tratamento especializado, eu não posso querer um iPhone e tá com a grana de um Samsung, de um LG. Você entende? Então, o nosso tratamento é padrão ouro em fisioterapia musculoesquelética. A gente te dá o que tem de mais científico possível para você controlar a dor. Por isso o valor é acima da média. Por isso as suas visitas são muito menos frequentes do que as fisioterapias convencionais. Beleza? Então, tudo isso, a forma de venda do plano de tratamento inteiro, seu tratamento dura 2 meses, são 8 sessões, o valor de 8 sessões é X. Seu tratamento dura 3 meses, o valor são 12 sessões é X. Quanto mais o paciente precisar, mais barato fica o valor por sessão individual. Mas o paciente tem que pagar de vez, colocar no crédito de vez. Por quê, gente? Porque quando a gente está fazendo tratamento de uma dor no joelho, por exemplo, beleza, Nayara, a gente fala também. Quando a gente está fazendo tratamento de uma dor no joelho, por exemplo, o que é que acontece? A gente identifica, olha, seu teste de flexão forçada está restrito, a gente tem que recuperar. Seu teste de extensão está diferente do joelho que não dói, a gente tem que recuperar. E seu teste de rotação interna do quadril está restrito no lado que dói e livre no lado que não dói. Você percebe essa diferença? Pô, percebo. Então vamos recuperar isso aqui. Aí a gente começa a fazer o tratamento e aí, antes de recuperar esses fatores que eu acabei de explicar, o paciente já está sem dor. Eu falei para ele, esse tratamento é 2 meses, 8 sessões. Aí na terceira ele já está sem dor. Se ele paga de uma em uma, a quarta ele não vem mais. Se ele paga o tratamento todo, por mais que ele esteja melhor nas 3 primeiras sessões, ele vai fazer o tratamento todo porque ele já fez... Gente, manda pergunta na interrogaçãozinha aqui da live aqui embaixo, tá? Porque os comentários eu me perco, acabo não respondendo todo mundo. A interrogaçãozinha vem a caixinha da notificação aqui pra gente. Na terceira sessão ele melhorou, ele faz até o final. Sabe por quê, pessoal? Quando o paciente melhora da dor, a dor foi gerada ou influenciada por vários fatores. A gente está tratando esses outros fatores. Então pode ser sim que você melhore da dor mais rápido do que você melhore da rigidez articular, ou da flexibilidade muscular, ou da estabilidade articular, ou da barreira de recuperação cognitiva, ou do medo. Entende? Então às vezes o paciente
melhorou da dor na terceira sessão, mas ainda tem muita coisa para trabalhar para ele evitar ter o problema e para ele aprender, para a gente ensinar o que ele tem que fazer para não ter o problema de forma recorrente, porque não ache que tem cura dor lombar, dor de joelho, dor de quadril. Não tem cura, tem controle. Quem te promete cura, não gosto nem de falar o termo aqui, não tem cura, tem controle. Dor musculoesquelética é um problema mundial, episódico e recorrente, que você pode ter agudizações de quadro ao longo de um ano. O que a gente faz? A gente não te medicaliza, a gente não mascara o seu sintoma, a gente te ensina o que você tem que fazer para quando você tiver uma agudização, você controlar e não ter incapacidade. Pô, como foi que sua última crise de tratamento do joelho? Pô, parei de pedalar, não fui pro trabalho porque eu ficava sentado prolongado, sentia dor, coloquei 3 dias de atestado. Aí fez o tratamento aqui, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a depender do caso. E aí, em 2022, teve o travamento de novo do joelho, só que dessa vez não precisou meter atestado, não precisou parar de pedalar, porque ele já sabia, através dos vídeos que a gente ensinou no primeiro contato do tratamento, o que é que ele tinha que fazer para ter o destravamento progressivo da articulação do joelho. Beleza? Então, essa comunicação clara, assertiva, incisiva, de quem quer vender o tratamento para você, mas também está desapegado caso você não queira, caso você não possa, faz com que o paciente tenha a percepção de que, pô, caramba, eu preciso do tratamento dele, pedi desconto, ele não deu, tentei pagar de 1 ele não deixou, rapaz, esse cara realmente se garante no que ele está falando, sentir segurança. Pô, vou tentar me organizar para fazer. Ou então o paciente pensa assim, pô, caramba, eu vou ter que procurar um cara mais barato. E aí consegue. Gente, tem fisioterapeuta que cobra R$50 por sessão na capital Salvador. E ainda vai em sua casa, ainda leva a maca, ainda faz massagenzinha no final do tratamento. Tem clínica escola que atende gratuitamente. Então o paciente vai conseguir um cara mais barato que você. Um cara que cobre menos que você. Ele vai conseguir. Só que a experiência de barato que sai caro pesa muito mais. Então o paciente, quando sente a confiança no prognóstico que você dá, é muito mais fácil dele aderir ao seu tratamento, beleza? Então é assim que eu faço para evitar as faltas do tratamento do paciente, tá? Vamos ver o que mais aqui. Marcelo Lima, meu bom, eu lembro de você. Você me segue há alguns anos, né? Deixa eu te falar claramente. Vamos lá, a sua escoliose, ela é clínica ou estética? Caio, como é que eu vou saber? Você acha que tem dor porque você tem escoliose? Ela é uma queixa clínica. Você não tem dor e tem a escoliose? Ela é uma queixa estética. Entende? Se você tiver escoliose como queixa clínica, o que é que vai acontecer no nosso tratamento? Você vai ter o controle da dor, vai diminuir, vai controlar o seu sintoma, mas não vai melhorar a curvatura da escoliose, ok? Porque escoliose não é causa de dor. A dor está acontecendo por vários outros motivos que não a escoliose. A escoliose é uma doença idiopática, uma alteração tridimensional da coluna vertebral. E se ela for estética, você vai ter que fazer o Escoliose Brasil, que é um método criado por Rodrigo Andrade, que é um fisioterapeuta lá de Campinas, que forma fisioterapeutas pelo país inteiro, até pela América Latina, para corrigir graus de curvatura de escoliose. Repito, isso não quer dizer que você vai melhorar da dor por causa da correção do alinhamento da coluna. Então são coisas completamente diferentes. Se você tem dor, eu trato. E aí não interessa qual é o tratamento. E aí o não interessa, entenda bem se não interessa. Porque às vezes o paciente acha que vai fazer uma manipulação e colocar a coluna no lugar, e isso não existe. O não interessa é porque às vezes você vai melhorar da dor com exercícios específicos, ou com exercício de preferência direcional, ou com exercício de contingência, ou com técnicas de terapia manual somado à acupuntura para tirar da fase do controle da dor para depois expor gradativamente, ou você não tem capacidade nenhuma e entra num critério que nem meu tratamento você vai receber. Você vai ser encaminhado para um personal trainer e vai fazer musculação livre à torta e à direito, como se você nunca tivesse nenhum problema na sua vida. E você vai melhorar em 6 semanas. E não é porque você fortaleceu nada, não é porque você estabilizou nada,
é porque houve uma adaptação neuromuscular. Ponto final. Tirando tudo isso, se você não tem dor e tem vergonha de tirar a camisa na praia por causa da curvatura da escoliose, sua queixa é estética. Então não é comigo o seu tratamento, é com Escoliose Brasil. Eu espero que tenha ficado claro, porque eu vejo que você me pergunta há muito tempo isso e às vezes a gente não tem a oportunidade de falar tão claro assim diretamente com o seguidor, e é essa oportunidade que a gente tem na live, beleza? Espero ter sanado aí, qualquer dúvida você manda na caixinha de novo. Vamos lá. O que mais aqui? Nayara já responde sua pergunta. A dúvida mais comum que a gente recebe: nosso tratamento não é convencional. Por que não é convencional? Porque a gente não te vende, consulta um preço, sessão outro preço. A gente te vende a visita. Em toda visita você é avaliado e você recebe uma intervenção. No entanto, essa intervenção a gente só pode saber durante a visita. Então eu não tenho como te dizer se eu vou fazer alguma coisa com você. Porque, por exemplo, hoje a gente recebeu um paciente com déficit neurológico progressivo que a gente não pode fazer nada, além de identificar o problema e encaminhar para uma avaliação pré-cirúrgica. Então eu não tenho como te falar, eu vou te avaliar e vou te atender, não tenho como. A maioria acontece isso, mas existem esses casos que a gente identifica o problema e o problema não é mecânico. O problema tem uma condição subjacente grave. E aí a gente precisa encaminhar para outro profissional e não tratar. Então, infelizmente, eu só posso responder isso a você olhando nos seus olhos através de uma chamada de vídeo ou através de uma consulta presencial, que é onde a gente vai testar você para identificar seu problema, te dar o diagnóstico e o direcionamento. Repito, esse direcionamento é tratamento ou encaminhamento. Dentro do tratamento pode ter 13 possibilidades diferentes. Uma dessas 13 é educação. E existe processo de educação que a gente fica 1h30 conversando e você retesta os parâmetros que dói e você está melhor. Porque você conversou. Não, é porque tem um efeito psicológico que você faz numa entrevista motivacional, numa abordagem positiva, para que o paciente comece a perder os medos do problema que ele está enfrentando. Então, você acha que por que a gente melhora quando está conversando com um psicólogo? Existe esse fator contextual. Então, às vezes, a intervenção é educação em dor, educação em neurociência. E aí você sai com a percepção de que eu não fiz nada com você. Só que aí a gente retesta como você chegou e retesta como você está saindo. E você percebe que eu não toquei em você e mesmo assim você teve uma melhora. Então, depende muito da avaliação. Não tem como te responder isso aqui, não. Vamos lá. Quem mais? Aqui, mais um equívoco claro de quem é seguidor, de quem não é da área da saúde, que a gente não admite quando é nosso aluno. Quando é seguidor a gente tá tranquilo porque é fora da área. O que fazer para aliviar uma dor de fascite plantar? Quem te disse que dói por causa da fascite? É a primeira coisa que você tem que questionar. Tem um fascite? Por que você tem uma fascite? Dá um passo atrás. Analisa sua marcha. Analisa seu estilo de vida. Analisa a sua hidratação, como você dorme, o quanto você se estressa. Né? Analisa a sua vida, o seu contexto. Por que você está com diagnóstico de fascite? Será que pessoas sem dor também têm diagnóstico de fascite? Tem. Se você botar imagem no pé de pessoas com dor e pessoas sem dor, você acha fascite esporão em quem tem dor e em quem não tem dor. Diagnóstico de imagem não serve para justificar a dor do paciente. Ponto. Diagnóstico de imagem só serve para investigar doenças graves, inflamatórias, infecciosas, oncológicas, fraturas, tumores, né? Síndrome de Caldequina, osteocondroma, né? Problemas graves. Fascite plantar não é um problema grave, é uma alteração que aparece na imagem. Agora a gente tem que saber por que dói. E na maioria dos casos não tem nada a ver com fascite. Às vezes você tem uma restrição no arco plantar, nos interósseos dorsais, às vezes você tem uma alteração na articulação talocrural, na articulação talonavicular. Então só te avaliando para entender. Não tem uma receita de bolo para dizer, faça isso que você vai melhorar da dor. Não tem como.
Se desprenda do diagnóstico. Seu diagnóstico não é um rótulo. Beleza? Que mais? Vamos lá. Aqui, se tiver, joga na caixinha aqui, tá? Vamos ver a dos stories. Edna de Jesus. Quando fico sentada demais, a coluna dói. Quando fico em pé também não. E quando fico em pé dói também. Não aguento mais. Veja, sentado dói, em pé dói. Flexão e extensão dói. O que é que essa paciente pode ter? Uma alteração no plano lateral. Como que a gente vai desobstruir? Movimentando. Então, Edna, você precisa marcar uma consulta online ou presencial. Se for online, você precisa estar do lado de uma cama e do lado de uma cadeira para a gente fazer os testes, as investigações e prescrever os movimentos específicos para o seu quadro. Beleza? O que mais? Cadê? Chegou aqui. Tiver pergunta, manda aí na interrogação. Aqui. Vamos lá. Ó só. Caio, meu xará. Tenho disfunção de ATM e dor orofacial. Meu médico disse que tenho que operar. Você trata isso? Aí a gente vai simplificar. Por que a gente vai simplificar? A pergunta é, você sente dor? Se a resposta for sim, eu trato. Se a resposta for não, eu não trato. Porque disfunção de ATM e dor orofacial não querem me dizer nada. Eu tenho que testar todos os movimentos da sua articulação temporomandibular. Eu tenho que testar todos os movimentos da sua articulação OAA, occipito-atlanto-axial, aqui na cervical alta. Eu tenho que testar sua charneira cérvico-torácica. Eu tenho que testar seu ombro, que o ombro tem uma interdependência regional com a articulação da boca, para saber se algum movimento faz sua dor aparecer. Eu tenho que testar sua mastigação, eu tenho que testar sua abertura forçada, compressão extra, seus desvios laterais, para saber se você pode melhorar da dor. E pode ser, como na maioria dos casos é, o paciente, ele melhora da dor, mas ele continua com o diagnóstico. Incrível, né? Pois é, o que mais acontece. Veja o que eu estou te falando. O paciente, ele melhora da dor, mas ele continua com o seu diagnóstico. Então é possível que você vá no dentista depois do tratamento e continue com a disfunção de ATM e o diagnóstico de dor orofacial. Vamos lá. Quem mais aí? Quem mais? Grande Vitão, grande Michele, alunos do Método B-Expert. Espero que estejam gostando. Cadê, gente? Nayara. Fala mais sobre as dores cervicais. Nayara, a gente vai falar isso na próxima live, tá? Senão a gente vai fugir muito do tema. Se tiver uma pergunta específica sobre isso, a gente responde. Vamos lá. Ó, como você trata... Essa é boa, viu? Essa é boa. Rapidinho, porque caiu tudo aqui quando eu levantei. Vamos lá. Agora, tudo certo. Voltamos. Ó, essa é boa. Como você trata o paciente poliqueixoso, tipo do cervical, lombar, ombros e joelhos? Veja bem. Quando o paciente tem muitas queixas, a gente tem que focar na principal. Ah, cara, mas o paciente tem fibromialgia e diz que dói tudo. Eu entendo, de coração eu entendo. Só que alguma dor desse dói tudo é a principal. Começou primeiro, ou incapacita mais. Então a gente tem que fazer um convite à reflexão para esse paciente, para ele perceber o que é que era pior na vida dele. Beleza? E aí ele vai falar, a lombar é pior, a cervical é pior, o joelho é pior. Tá, o que é que pode acontecer? Os seus tratamentos, eles podem ser concorrentes. Como assim? Se eu colocar um movimento terapêutico na sua lombar, eu melhoro a sua lombar, mas eu agravo o seu pescoço. Se eu colocar
Se eu colocar um movimento na sua cervical, o movimento da cervical pode até melhorar a cervical, mas agrava a sua lombar ou agrava o seu ombro. Isso é concorrência de apresentação clínica. Isso é o que mais acontece e o que o fisioterapeuta não consegue identificar. Então, por isso, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. E quando essa sua dor principal melhorar, a gente vai focando nas secundárias. O que é que comumente acontece? O paciente poliqueixoso, quando ele melhora da dor principal, é como se o cérebro desensibilizasse e ele começasse a sentir menos as outras dores. Entende? E aí a gente vai abordando esse paciente. Então era isso, pessoal. Não tem mais pergunta aqui não, tá? Se tiver chegado aí, se tiver aí, você manda na caixinha, beleza? Tiley, assiste a live de novo que vai ficar salva aí no Instagram e aí vê a resposta, tá bom? Cadê? Nayara, eu vou falar de cervical amanhã? Não, amanhã não vai dar pra fazer live não. Quinta também não, sexta-feira. Sexta a gente fala de cervical, beleza? Então é isso, pessoal. Não chegou mais perguntas. Agradecer a quem ficou aí. Rodolfo Costa, Ayrton, Ronei, Joe, Nayara, Lucas Teixeira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Olha, chegou aqui. Paciente quando faz extensão e inclinação de cervical para o lado esquerdo, sente uma fisgada forte. Tá, continue. Continue, Nayara. Eita, que o vídeo de minha bisavó tá badalada, viu? É fofinha ela, né? Eita, o pessoal comentando a rodo. Minha filha, na região torácica. Extensão com inclinação para o lado esquerdo. Ó, vamos lá. Existe um processo de avaliação para o pescoço. Esse processo de avaliação reúne exame físico neuromusculoesquelético, avaliação de perdas de movimento, testes de movimentos repetidos e posições mantidas, classificação, diagnóstico e tratamento. Esse mesmo processo existe para a dor torácica. Só que, como eu falei anteriormente, elas podem concorrer. Então a gente tem que aprender a diferenciar o diagnóstico. Diferenciação diagnóstica é uma habilidade clínica que poucos fisioterapeutas têm. Os fisioterapeutas tratam mais como tentativa e erro e não com diferenciação diagnóstica. A diferenciação diagnóstica vai excluir a torácica para provocar a cervical ou excluir a cervical para provocar a torácica. Existem técnicas para se fazer isso. Eu não consigo te ensinar isso aqui em uma live. A gente ensina isso dentro dos nossos cursos, no módulo de diferenciação. Inclusive é um módulo que a gente está pensando até em vender separado pelo feedback tão positivo dos alunos. Mas, qual é a nossa recomendação? Não combine movimentos para provocar a dor do paciente. Porque imagine, extensão com inclinação, eu não vejo como uma habilidade funcional se ele não for um atleta de exército que tenha que rastejar numa mata e olhar os alvos, sabe? Eu não vejo como uma atividade funcional. Então, isole o plano de movimento, teste as rotações, teste as inclinações de forma isolada e colete-as como referências mecânicas. Coloque ele em posições mantidas do plano sagital ou em movimentos repetidos do plano sagital e reteste as referências mecânicas e funcionais para saber como esse paciente melhora, beleza? Caso esse paciente não melhore assim, você vai fazer todo esse processo de avaliação na coluna torácica, fazendo avaliação de perdas de movimento nas rotações, nas extensões, nas flexões, sempre anotando o que faz a dor concordante dele aparecer. E depois você testa posições mantidas da torácica, movimentos repetidos da torácica no sintoma dele. Se não melhorar, aí você está tendo concorrência de manifestação da apresentação clínica do paciente.
E nesse caso aí, você precisa avançar no conceito de tratamento da dor musculoesquelética, e é uma coisa que eu não ensino aqui, tá? Então, eu não sei se eu ajudei, mas às vezes a pergunta tem que ser mais específica ainda. Então, se aqui não teve campo para você explicar melhor, você joga lá na caixinha dos stories, manda 2, 3 vezes para eu entender o contexto todo, e aí a gente pode ajudar mais além disso aqui, beleza? Cadê? É isso, não chegou mais. Paty chegou atrasada, mas vai ficar salva aí, tá, Paty? Depois você assiste. Grande abraço, pessoal. Movimento é vida.